Olá, olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa primeira live, nossa live 1 de aquecimento para o nosso evento Desafio do Zero ao Acabamento Perfeito, que é um evento que vai acontecer do dia 28 do 8 ao dia 3 do 9. Se você não se inscreveu ainda, corre aqui na minha bio, tem um link. Se inscreva, é um evento completamente gratuito, onde você vai aprender os primeiros passos lá, né, para fazer uma peça perfeita. Por isso que a semana se chama Desafio do Zero ao Acabamento Perfeito. É onde eu te desafio realmente a você começar. Se você ainda não faz acabamentos perfeitos, mas está buscando melhorar, você precisa participar desse evento. Vou passar tudo que você vai precisar, né, para no dia desse evento você estar preparada. Como assim? Essas lives de aquecimento que vai acontecer, né, essa aqui é a 1, live 1, mas todos os dias a gente vai estar fazendo de segunda a sexta, tá? 3h30 da tarde até então, se a gente for mudar o aviso de vocês. E essas lives eu vou estar passando para vocês tudo que você precisa para chegar na semana preparada, tá? Vou passar exercícios práticos, tá? Vou passar teoria, que também é necessária. Vou passar o que você vai precisar de material, que inclusive na live de hoje eu vou estar falando o que você precisa para começar a fazer roupas com um acabamento perfeito, né? Hoje eu vou falar sobre isso como um todo, né? Então abram a mente de vocês, porque às vezes a gente fica muito focado em uma coisa só, quando se fala em acabamentos, né? Em acabamentos perfeitos a gente foca em uma coisa só e a gente realmente não sabe o que é necessário, tá? Desde o princípio, tá, meninas? Então aqui eu vou falar desde o iniciante ali até a pessoa que já até costura, tá? Mas que tá em busca aí de melhorar os acabamentos, né? De fazer uma peça ali de qualidade realmente. O que é um acabamento perfeito, né? Vou começar explicando isso pra você, porque de repente você acha que é uma coisa, mas, né, às vezes é outra, tá? Então, o que é um acabamento perfeito? Eu costumo dizer, tá? E eu acredito que quando você sabe disso, você também vai acostumar a dizer isso, que o acabamento perfeito é aquele que você não tem medo de virar a sua peça do avesso, de entregar a peça pra alguém e não tem aquele receiozinho de tipo assim, ela vai encontrar uns defeitos, sabe? Tenho certeza, se você é costureira, se você já faz uma encomenda ou outra, você já passou por isso. Conta aqui pra mim. Escreve aí se você já passou por esse receiozinho de será se ficou bom esse acabamento? Será se ela vai encontrar esse defeitozinho que eu deixei passar? Porque a gente sabe, né? Não tem jeito. A gente sabe quando tem uma coisinha ali que a gente fez, mas que não tá tão boa assim, né? Dizer que não sabe está enganando, porque a gente sabe. Quando tem um acabamentozinho ali que não ficou tão perfeito. De repente você até desmanchou, fez algumas vezes, mas ainda não ficou bom. Mas aí você vai assim mesmo. Aí você entrega, né? Nossa, era só o que eu fazia. Gente, sabe o que eu fazia? Quando eu comecei ó, muito a desejar o acabamento perfeito, eu já... Sabe o que eu fazia? Quando eu tava nessa busca pra encontrar ali o acabamento perfeito, pra aprender isso, eu, eu meio que sabia, mas eu sabia que os acabamentos não estavam bons, mas eu não sabia como alcançar esses acabamentos, sabe? Perfeito. Na minha cabeça, é aquilo que eu falo aqui sempre com vocês. Provavelmente, quem já tá aqui já há um tempo, já escutou eu falando isso. Eu ficava naquela, praticando, 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 sabe? A gente fica, não, vou praticar até ficar perfeito. Eu ficava naquela, né? Achando que tava indo pra algum lugar, que tava saindo do lugar, né? E o que eu fazia? Eu fazia as encomendas, né? E aí eu pegava... Eu gostava de ir entregar pra cliente, sabe? Como eu não tinha um ateliê que eu achava que era perfeito, que tinha todo o cenário, né? Pra cliente ir lá em casa, experimentar ou alguma coisa do tipo, eu gostava de ir na casa dela, entregar. Ou marcava em algum lugar e entregava a roupa, né? Era isso que eu fazia. E como de criança, muitas vezes, quando é uma peça mais simples, assim,
você às vezes faz até por tabela e um pouquinho com as medidas da criança. Não precisa de ficar experimentando, algo assim. E aí eu fazia e eu marcava que ia entregar na casa da cliente. A cliente até ficar feliz, a gente fica feliz, né? Quando a gente encomenda alguma coisa e a pessoa fala, não, eu vou entregar na sua casa. A gente fica, poxa, não vou gastar com transporte indo lá e tal, a cliente entrega e tá tudo incluso. A gente acaba que fica feliz com isso, mas a minha intenção em fazer isso não era deixar minha cliente feliz, que ela não ia gastar com transporte ou algo assim. Inclusive, eu acabava que me prejudicava, porque eu acabava gastando com transporte, dependendo de onde que era. Eu ia lá entregar, ou eu mandava entregar. Então, eu acabava saindo meio que nesse prejuízozinho, porque eu não incluía. Mas sabe por que que eu fazia isso? A maioria das vezes, era raro as vezes que eu não fazia isso, porque eu sabia que a minha peça ela não estava impecável. Né? Então, assim, eu tinha muito receio, gente, de verdade, de estar cara a cara com a cliente, entregar uma coisa pra ela e ela virar pra mim e falar assim, nossa, não tá horrível, esses acabamentos não era o que eu esperava. Porque a gente acaba que tem esse receio, né, desse tete a tete. Na internet o pessoal é muito corajoso, todo mundo fala, mas o cara a cara, a gente tem um pouco de receio. E eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muito receio disso, eu não gostava de confusão. Então, hoje eu não gosto muito de confusão, não, tá? Mas assim, hoje a gente já sabe se posicionar diante dessas situações, né? A gente aprende, não, se a cliente tá com razão, você fala, não, vou resolver pra você agora, tá? A gente já sabe. Mas como eu comecei muito nova a costurar, a trabalhar com as pessoas, né? Porque quando a gente faz encomendas, a gente trabalha, né, com a cliente ali. Eu tinha muito receio disso. Eu sabia que meus acabamentos não estavam bons e eu ficava naquela, né? Eu tinha esse receio de estar cara a cara com a cliente, entregar pra ela e ela falar alguma coisa, né? E sem contar que eu já cobrava barato, né? Porque não tinha como eu cobrar caro, porque eu sabia que não tava tão bom assim. Eu já cobrava barato, muitas vezes. Na hora de produzir ali a peça, eu errava e eu tinha que pegar o que era meu lucro, ir pra loja, comprar o tecido de novo para fazer de novo, ou seja, já acabou meu lucro ali, porque eu gastei 2 vezes no tecido. E aí eu fazia, e aí eu tinha o medo dela olhar, falar que não tava bom, que queria o dinheiro de volta. E eu já gastei todo o dinheiro, então eu tomava, né, prejuízo. E aí eu tinha muito esse receio. E aí o que eu fazia? Fazia a peça e mandava entregar na casa da cliente, e eu simplesmente queria desaparecer. Muitas vezes eu não bloqueava, assim, pra cliente não me encontrar. Porque, gente, realmente, isso acontece, tá? Isso acontece demais. Às vezes você pode passar, nossa, mas quem que faz isso? Eu fazia, gente, e muita gente faz isso. Entrega a encomenda e quer desaparecer pra cliente não reclamar, pra pessoa. Mas isso tá muito errado. Por quê? Porque você, como cliente, você gostaria de ter acesso à pessoa que você comprou as coisas? Até mesmo pra... E olha só pra você ver. Eu perdia tanto um feedback, né, que a pessoa ia me dar sobre o produto, tanto o ruim, que muitas vezes é bom, e até mesmo bom. Quando eu entregava algo e a pessoa gostava, ela, sei lá, de repente queria me mandar uma mensagem, poderia, na verdade, se eu mandasse mensagem pra ela, falando, e aí, como ficou a peça e tal, porque a gente precisa fazer isso. E aí, ela poderia ter me enviado, eu gostei muito, e isso ia me ajudar, né? Porque eu sempre falo sobre isso, né? Que é bom a gente ter esses retornos dos clientes que vai te ajudar a melhorar. Tudo, gente, isso ajuda a gente a melhorar, a ter um acabamento melhor nas peças, porque se você acha que, ou você sabe que não tá tão bom, mas você também nem busca saber, né? Porque de repente ninguém nunca falou pra você que tá ruim, mas você também nunca procurou saber se tá ruim, né? Você acha que tá ok e é isso. A gente tem que perguntar, né? A gente entregou pra cliente, pergunta. E aí, ficou bom? Tá tudo certo? Se ela falar, olha, eu acho que não, acho que precisa disso e disso, você fala, não, obrigada por falar. Se você quiser trazer aqui, eu vou ajeitar e tudo, ou vou mandar buscar. Tem que fazer isso, a gente tem que passar por essas fases, né, necessárias. E muitas vezes eu fugia disso, né? Isso me impedia cada vez mais de estar longe de alcançar esse acabamento. Então é por isso que eu falo que eu perdi, gente, foi uns 6, 7 anos costurando. E não alcançava ali. Olha só, tanto de tempo que eu perdi. Mas eu fico pensando, nossa, foi bastante tempo. Né? E graças a Deus, hoje eu decidi
compartilhar tudo isso, né? Essas experiências, o que você não deve fazer, o que a gente fazia de errado, né? Porque é muito errado a gente fazer isso, dessa forma que eu fazia, né? Sumia do mapa, entregava lá pra cliente pra nem ver ela, sabe? Pra não ver ela olhando, abrindo ali, olhando por dentro daquela peça. É um receio que a gente não pode ter, não pode existir, né? Quando a gente vai entregar isso para cliente, mas para esse receio não existir, para esse medo não existir, a gente precisa saber o que faz, certo? Saber que nosso acabamento ele tá direitinho, tá tudo bem feito, né? Porque da mesma forma, quando a gente compra algo, a gente quer receber algo de qualidade, com o cliente é a mesma coisa. Então, se você quer e você deseja trabalhar com isso, priorizar a qualidade das coisas que você faz é muito importante, tá? E aí hoje eu preparei aqui o que você precisa, né, para começar a fazer roupas ali infantis com acabamentos perfeitos. Desde você que está iniciando até você que já costura, como eu falei aqui, dei esse exemplo meu mesmo, do que eu fazia que era totalmente errado ali, porque eu não tinha um acabamento bom. E aí eu ficava fazendo isso, né, com as clientes. Mas pra você que tá começando, e olha só, gente, essas coisinhas que eu vou falar aqui já vai ajudar, né, você já anota qualquer coisa aí, ou você vê de novo a live, pra você preparar as coisinhas pro nosso evento, né, que vai acontecer no dia 28, do zero, o desafio do zero ao acabamento perfeito. Eu quero que você participe, vai ser muito importante, tá, você participar. Nós vamos ter sorteio, quem participar das lives de aquecimento, tá? Quem participar de todas as lives de aquecimento, vai acontecer todo dia. Quem participar da semana em si, a gente vai fazer um sorteio. Então, eu vou observar todo mundo que participa. Tá participando das lives de aquecimento, a gente observa, a gente vê todo mundo que entra, tá? E quem participar da semana em si também, do desafio, que vai ser um conteúdo maravilhoso pra você, e ainda vai ter sorteio, né, pra você participar. E, gente, é uma semana completamente gratuita. As lives é gratuita, tá aqui, ó. A semana vai ser gratuita, tá bom? Então, vamos lá. O que eu preparei aqui? O que é necessário? Ai, Mídia, eu tô começando. O que eu preciso de cara ali pra eu começar a costurar roupas infantis, né? Pra eu poder fazer um acabamento perfeito. Eu sempre falo que se você tá começando, e até mesmo você que já tem muito tempo na costura, com uma máquina doméstica você já consegue fazer peças lindas, com acabamentos impecáveis, tá? Eu digo isso pra quem começa e pra quem já tem um tempo também de costura. De repente você tem um tempo que costura, mas você não evoluiu tanto nesses anos, tá? Por quê? Porque às vezes você fica limitado achando que você precisa de mais máquinas, né? Isso acontece muito, eu acredito que isso passa pela cabeça de todo mundo que começa a costurar ou que já costura há um tempo, achar que não, às vezes não sai do lugar porque não tem mais máquinas necessárias para poder, sei lá, fazer um acabamento melhor, né? Isso passa pela cabeça de todo mundo, tá? Tem 12 anos já, gente, que eu costuro, né? Eu acho que um pouquinho mais, de 11 para 12 anos, um pouquinho mais, que eu costuro. Comecei a costurar bem cedo mesmo, bem cedinho. Eu era novinha, tinha por volta de 14 anos, se eu não me engano. Que foi quando eu decidi. Eu sempre gostei de coisas diferentes, de criar coisas. Então, eu me identifiquei com a costura, né? Então, eu queria uma máquina, dei um jeito, arrumei uma máquina. Logo comecei a fazer encomendas daquele meu jeito, né? Era bem ruinzinho mesmo. Os acabamentos. E nisso, menina, desde quando eu comecei, que foi onde eu perdi ali, ó, que eu falo, 6, 7 anos, tentando fazer do meu jeito, né? Pegava uma linha ali, ficava praticando, achando que eu ia melhorar, mas eu acabava que eu não melhorava, porque não é só prática, né? Não é só praticar. Nunca foi, gente, e nunca vai ser só praticar. Ah, eu vou praticar até ficar boa. Não é, tá? Nunca foi e nunca vai ser só a prática. Então, olha só pra você ver, depois desses 6, 7 anos que eu perdi, que foi quando eu comecei que eu vi realmente o que eu precisava fazer pra mudar ali aquele cenário, pra eu conseguir aumentar minhas encomendas, pra eu conseguir vender minhas peças, sabe? Que foi quando eu foquei no produto, que é o quê? A peça que você faz, é o seu serviço. É isso que você precisa melhorar, a qualidade das coisas que você faz, tá? Quando você melhora,
É automático. Não tem como você não enxergar, fazer de outro jeito. Não dá. Ô, gente, desde quando eu aprendi até hoje, tá? Até hoje, tem muito tempo. Quando você enxerga a forma certa de fazer, o que tem que ser feito, você não esquece. Não esquece. Até as peças que eu faço pra mim mesma, ó. E essa blusinha aqui, ó. Tudo forrado. Ó, completamente forrado. Os acabamentos. Entendeu? Quando você aprende, é automático, você não desaprende. É aquilo, quando você vê, não tem como desver. É tipo isso. Mas eu passei 6, 7 anos aí sem ver isso. Então eu fazia do jeito que eu achava que era, mas eu sabia que precisava. Sabe quando você enxerga o que precisa ser feito, mas você não sabe o que precisa ser feito? É isso, tá? Então, assim, desde quando eu comecei lá, que eu arrumei uma máquina doméstica, eu comecei a fazer as minhas coisas, encomenda, do jeito que tinha que fazer, né? Mas, gente, era a única ferramenta que eu tinha, era a máquina doméstica. Era a máquina doméstica. Então, por isso que eu falo isso, né? Se você só tem ela, você consegue fazer tudo. Mide tudo. O que é tudo? Tudo. Sabe esses vestidos aqui, lindíssimos, com muito volume, com saiote, que são aquelas peças de festa assim, que você olha e fala assim, uau, deve precisar de um monte de máquina para fazer isso? Não, você faz só com uma máquina, né? Só com uma máquina doméstica. Então, se você consegue fazer com uma máquina doméstica, imagine uma peça dia a dia. Você consegue fazer, né? E faz bem feito, tá? Então, como era a única ferramenta que eu tinha lá quando eu comecei a máquina doméstica, depois desse período que eu desperdicei, achando que eu tava fazendo certo, mas não tava, que eu comecei a aprender como utilizar essa maquinazinha doméstica, que é o primeiro item que você precisa ter se você quer costurar, tá? Se você quer começar na costura, se você já tá na costura, mas acha que sua máquina não dá pra fazer muita coisa, é a maquinazinha doméstica, tá? É o primeiro item aí que você vai precisar. Se você já tem, ótimo. Se você não tem, gente, dá pra conseguir uma. Ó, essa minha aqui, ela é a Cindy. É a Facilita Pro. É 1144, se eu não me engano, o número dela. 1144. Elas têm vários números. Que, inclusive, eu tava falando esses dias com uma moça que me perguntou. Na verdade, várias pessoas me perguntaram, né, sobre a minha máquina. Mas ela tava falando que tava querendo comprar uma, que a numeração dela era maior. Não sei se era 2344, alguma coisa assim. O que eu expliquei? Que as máquinas, quanto maior aquele número, 2344, 23, 44 é a numeração da linha da máquina, né? Como assim, linha? Linha de fabricação, tipo isso. Mas o número que vem antes é o número de pontos que tem na máquina. A minha tem 11 pontos. Ela é a mais básica da Facilita Pro. Aí tem de 23 e vai subindo aí os pontos. Número de pontos que tem nela. Só que o que eu falei com ela? Nesse tanto de ano que eu costuro, eu nunca usei todos os pontos da minha máquina. Porque quem utiliza muitos pontos de máquina, assim, é quem borda, né? Quem trabalha assim com costura infantil em si, não costuma bordar. Tem a maioria das que borda à mão, né? Então não usa o bordado de máquina. Então você acaba pagando mais, né? Mais caro, paga mais caro por causa do ponto. Quanto maior o ponto, mais caro você vai pagar na máquina, por algo que você acaba que não utiliza. Então, assim, minha dica é comprar mais básica, que ela vai funcionar pra você, tá? Se você tá começando e quer ter a máquina doméstica aí, se você quer trocar a sua máquina, não sei, mas o que eu deixo claro aqui pra vocês é que independente da máquina que for, a máquina doméstica que for, todas vão ter o mesmo resultado, tá? Porque não depende do tipo de máquina doméstica que você utilizar, a minha máquina doméstica é a mais top. Vai ter o mesmo resultado de uma basquinha, tá? Porque o que define, e outra também que entra, não é o lugar que você costura, tá? Porque o que define é você, o que você tá fazendo ali. Não é o tipo de máquina, se ela é velha, se ela é nova, se ela é a mais top, não importa, tá? Quando eu comecei, a minha, gente, ela era antiguinha, né? Inclusive, quando eu comecei, ela tá com a minha irmã, emprestei pra ela. Mas quando eu comecei, eu usava ela e eu já tinha comprado ela usada. Porque essas lojas de máquina, elas vendem também as máquinas que são usadas. Você pode comprar. É uma seminova, né? Tem a seminova. E assim vai. E é em conta, no baratinho. Então,
Se você tem uma aí, a sua avó tem, sua mãe tem, a maioria das casas tem uma maquinazinha antiguinha lá, você tá com o dinheiro parado aí, né? Uma máquina de produzir dinheiro parada, porque você, com ela, você consegue fazer peças incríveis pra você vender e ter uma renda, né? De repente tá parada aí. Então, primeiro, a gente pode chamar de utensílio, não? Ferramenta. A primeira ferramenta que você vai precisar para você começar a costurar e que a gente vai precisar no dia do nosso evento Desafio do Zero é uma máquina doméstica. Mídia, eu tenho uma máquina industrial. Dá para usar ela? Dá para usar ela também, tá bom? Mas eu sempre foco na máquina doméstica que a maioria tem, né? A maioria tem e a maioria acha que não dá para fazer muita coisa com ela. Talvez só uma coisinha básica ou outra. Mas é porque não sabe as técnicas que a gente utiliza ali, aquela máquina, certo? E aí, depois dessa ferramenta, que é a máquina doméstica, tá? Mas que pode ser também a máquina industrial, a máquina que você tiver. A intenção aqui não é falar que também quem tem vários maquinários não consegue fazer. Você consegue também. Mas a intenção é mostrar para que quem tem só uma pequenininha aí, você também consegue. Tá? Essa é a ferramenta principal para você que tá querendo começar a fazer roupas infantis com acabamentos perfeitos. É ter uma máquina doméstica, tá? E depois a gente vem com as ferramentas pequenas, né? Que são básicas e são baratinhas, que a gente vai precisar pro nosso evento e você vai precisar se você tá querendo começar a ir a costurar. E para você que já costura e de repente ainda não tem essas ferramentas, tá? Que é o que, gente? Os acessórios comuns que toda costureira, toda pessoa que quer começar precisa ter. Tesoura, né? Inclusive, eu até deixei um post. Vai lá escrever nesse post pra gente ajudar as pessoas que estão começando, que às vezes não sabem que precisa comprar. Escreve lá abaixo, né? No comentário, tá? Tesoura, fita, que eu coloquei aqui, fita métrica, gente. É isso aqui, ó. Tem lugar que você compra isso aqui de R$2. Né? Ela vem enroladinha dentro de uma caixinha, tá? Ela vem enroladinha assim, ó. Vou ver se na nossa semana, pra quem participar de tudo, participar das lives. Ó, quem chegou aqui agora e não ouviu o recadinho que eu dei, quem participar das lives de aquecimento, participar do evento do Desafio do Zero Acabamento Perfeito, tá? Nós vamos ter um sorteio lá. Vou ficar de olho em todo mundo que vai participar, tá? Vamos ter um sorteio e eu vou sortear para vocês um kit de primeira para quem, né, costura, tá? Um kit de primeira. Vai ter isso aqui tudo, essas coisas necessárias, tá bom? Aí a fita, ela vem enroladinha assim, baratinho isso aqui, gente. Acho que é 2 e pouquinho, dependendo aí da cidade também, tá? Você encontra. Fita métrica, isso aqui é indispensável para quem quer costurar, tá? Precisa disso aqui. Alfinetes também. Alfinete é muito necessário. Por mais que, eu tô começando aqui, mas eu não tenho nada aqui pra alfinetar. Vê se você consegue. É baratinho também, tem uns rolinhos que vem assim, com um monte de alfinetezinho. De repente você encontra uns baratinhos, não é da melhor qualidade, mas dá pra você ir usando. Quebra o galho, sabe? Mas é muito necessário ter alfinetes, porque se você... Olha só pra você ver que cada coisinha dessa te ajuda a alcançar o acabamento perfeito, tá? Que o acabamento perfeito em uma peça não é só costura, tá? Ele vem bem antes, né? Olha só pra você ver, até os acessórios faz parte. Um alfinete, se você vai fazer uma peça e você não tem ali domínio do que você tá fazendo, até quando você tem, você precisa de alfinete, até hoje eu uso... eu fico com pavor quando eu não acho meus alfinetes aqui, porque para as coisas ficarem tudo certinho como tem que ficar, é bom a gente usar alfinete. Ele serve para ajudar a gente, né? Ele é um auxiliar ali na hora da costura, tá? Então, olha só, até a parte dos acessórios, ele auxilia para no final a gente ter aquela peça impecável, né? Se você vai costurar sem o alfinete, o tecido de cima pode sair do lugar, ou de baixo pode sair do lugar, a peça no final, e às vezes você não percebe. E aí no final das contas, quando você fizer a peça toda, você for olhar, um lado tá maior que o outro. Quem nunca fez um vestido ou uma blusa regata e
a alça daqui ficou mais larga que a do outro lado, com uma alça mais larga que a outra, né? Por quê? Isso acontece muito nessa parte, né? Às vezes sai do lugar e você não percebe. Então, assim, o alfinete, ele auxilia muito nessa parte, né? De você prender ali, tá bem presa, pra aí sim você levar lá pra máquina pra costurar, tá? Então, alfinetes, eu acredito ser indispensável também, né? Pra auxiliar a gente nisso. Linhas de costura. E, gente, hoje eu coloquei um post, deixa eu pegar aqui. Hoje eu fiz aqui nos stories, que eu falei sobre... Eu gosto de comprar esse tubo de linha aqui grande, né? Porque eu acredito que rende muito mais. A gente comprou, acho que de R$4. E rende muito. E aí, hoje eu falei sobre a linha velha. Uma linha que fica podre. Gente, pra quem não acredita ou não sabe, as linhas vencem, tá? Se ela vence, muitas acertaram, né? Algumas assim não sabia muito, mas tudo bem, a gente fala aqui. A linha, ela vence, tá? Ela tem prazo, sim, de validade. Você pode olhar quando você compra a etiquetazinha, mostra. Mas você pode também fazer o teste na sua aí, ó, puxando e vendo a resistência dela, tá? Quando a linha vence e vai passando um tempo, ela apodrece. E se você continua costurando com ela, a sua costura está muito frágil. Corre o risco, sim, da sua peça ser uma peça frágil. Ah, lavou e descosturou. Nossa, mas o que aconteceu? A criança sentou e a peça descosturou. Chega, escutou o estralo, sabe? É porque a sua linha tá frágil. Ela provavelmente venceu, você não percebeu. E aí ela quebra com facilidade, né? Aquela costura que se você puxa, ficou frágil. E aí, olha só, que desperdício. Você vai desperdiçar uma peça que muitas vezes no final ficou linda, mas com a linha vencida. Então, dá uma olhadinha nas linhas que você tem aí antes de utilizar na nossa peça, pra ver se ela tá vencida, se ela tá no prazo ainda. Faz esse testezinho, puxa assim, ó, pra ver se... É claro, né, gente? Linha, se você puxa com muita força, ela vai quebrar, ela estando nova ou velha, né? Mas as que estão vencidas, ela quebra assim, ó, com facilidade. Você fez isso aqui, ela quebrou, né? Aí a linha normal, você precisa de pôr uma força maior pra ela quebrar, né? A podre, a que está estragada, não, né? Facinho assim ela quebra, tá? Então, antes do nosso evento, dá essa conferida aí também nas linhas que você tem. Ou se você for comprar, ao invés de comprar os tubinhos pequenos, compra esses tubos maiores que você vai utilizar ele aí por bastante tempo, porque realmente rende, né? Então, a linha é um dos acessóriozinhos que a gente utiliza para costurar. E o que ele ajuda aí para sua peça ficar, né, impecável, bem feita. Essa questão, tá? Verificar o vencimento dela, ver se ela tá ok, se ela não tá vencida. Tem muita gente que pergunta sobre linha de algodão, linha de nylon. As duas são ótimas, tá? Pra mim, eu não vejo diferença. Eu utilizo dos dois tipos e nunca fez diferença pra mim, tá? Então, os dois tipos tá ok. O que mais que a gente precisa para começar aí a fazer as peças e o que a gente vai utilizar no nosso evento Desafio do Zero é régua, que eu vou fornecer para vocês. Régua, um molde, né, um PDF de régua. O que você vai fazer? Você vai imprimir esse PDF e você vai colar em um papelão. Deixa eu ver se eu tenho aqui perto de mim. Não, acho que eu tirei daqui. Ele é um molde, eu vou enviar para vocês dentro dos grupos. Vocês que se inscreveram, provavelmente vocês estão dentro de algum grupo de WhatsApp ou vocês, ao se inscrever, tem a opção de entrar, então entra lá, tá? Eu vou enviar lista de material, tá? O que a gente vai precisar, que é a mesma coisa que eu tô falando aqui, é o que a gente vai precisar, tá? E fora o tecido que eu vou estar falando na lista de material, tá? O tecido que a gente vai usar no nosso evento. Vou mandar a lista, vou mandar essa régua que a gente vai usar em PDF. Você vai imprimir, mas por que você vai enviar uma régua? Eu tenho uma régua aqui em casa, não dá pra usar essa régua? Você tem uma régua curva? Se você tiver, por que é régua curva? Pra gente fazer gola, ó, redondinha, cava, né?
Então, essa régua curva, ela tem a parte reta e tem a parte curva. Então, você já imprime, bota em cima de um papelão ou de uma capa de caderno, recorta, plastifica com uma fita durex lá e dá pra usar bastante tempo, tá? Porque muita gente não tem essa régua curva, então eu fiz, mesmo eu tendo réguas compradas, régua curva, eu uso essa que eu fiz, o desenho da curvatura, porque ela encaixa perfeitinho, tá? Para as peças infantis. Então, se você quiser, pode imprimir ela e usar ela. Aí você já vai separando seu papel. Mede que tipo de papel a gente precisa e pra quê, né? Pra quem não sabe, uma costura, uma peça perfeita, ela exige mais do que costura, certo? Pegar ali, costurar e ir praticando. A peça perfeita, ela tem mais do que só costura, tá? Se na sua cabeça tem formado de que um acabamento perfeito se dá a uma costura perfeita, não é só isso. Tem isso, mas não é só isso, tá? Uma peça perfeita, ela vem antes. Porque para você ter uma peça perfeita, ela precisa de um bom caimento, certo? Ela precisa de várias coisas ali para no final tá uma peça que você veste a criança e tem um encaixe maravilhoso, tá? Não é só costura. Não sei se você já viu uma roupa, se você costura a roupa inteira assim, ai, nossa, minha costura tá ótima e tal. E aí você veste na criança e fica aquela peça mal encaixada. Uma peça assim que parece que não assentou no corpo da criança. Porque, gente, por mais que é criança, é mais simples de você costurar. Tudo que você faz encaixa ali e tal. Precisa ter um assentamento, né? Não sei se você já viu uma criança vestida em uma roupa que parecia um botijãozinho de gás ou um... Sabe? É por quê? Porque a peça não tem caimento. E onde é que a gente encontra, medir esse caimento da peça para ela ficar impecável no final? É na modelagem, tá? Então, para nossa modelagem, no nosso evento, a gente vai precisar de papel. Que tipo de papel? O que você tiver. Tem gente que não tem papel A4. Papel A4 é aquele papel de impressão branco comum. Quem não tiver pode usar papel de caderno mesmo, né? Você recorta ele lá e emenda alguns papéis que dá para você fazer seu molde. Então, usa o que você tem, tá? Tem gente que usa saco, o que tiver, gente, só não deixa de fazer, tá? Então, a gente vai avisando com antecedência o que precisa, porque se você conseguir se preparar e ter ali papel, cartolina, o papel craft, sabe, o papel marrom, o que você tiver, o que der pra você comprar e ter aí pra participar do nosso evento, pra fazer a parte da modelagem, que é muito importante pro caimento da nossa peça, você usa, beleza? Fora o papel, você vai precisar caneta ou lápis, tá? E aí, os demais materiais, que são esses comuns que provavelmente você tem em casa, né? Que é uma caneta, um lápis, uma borracha. Você deve ter aí, né? Seu filho deve ter. Então, você já deixa tudo separadinho, tá? E aí, eu vou estar passando uma lista de material nos grupos, na comunidade WhatsApp, que tecido. Gente, que tecido a gente vai usar? Que modelo a gente vai fazer? Vai ser tudo passado pra vocês. Não percam essas lives de aquecimento todo santo dia aqui. Quem participar todo dia, participar do evento Desafio do Zero Acabamento Perfeito, vai participar de um sorteio e vai ganhar um kit, tá? Pra costura. O que vai nesse kit? Várias coisas como tesoura da boa, tá, gente? Tesoura, fita métrica, passador de elástico. Sabe aquele passador de elástico, vocês são doidas? Aquele kitzinho maravilhoso? Vai nesse kit, tá? Tudo ali que você precisa pra para começar ali a sua costurinha, tá? Já fazer a primeira encomenda, ou já fazer pra poder vender ali, tá? Ou já fazer pro seu filho, não sei, você vai utilizar. Mas quem participar de tudo, tem que participar de tudo, tá, gente? E aí, as lives, todos os dias, a gente vai estar passando aqui dicas valiosas, tá? Para o dia do nosso evento. Vamos ter treinamentos também, porque além da teoria, vamos ter a prática, tudo isso para você se preparar para o evento, tá bom? Para você não chegar lá e não saber o que fazer. Porque vamos ter 7 dias de evento, né? 7 dias de evento. Se você chega lá e não sabe o que tá rolando, não sabe o que tem que fazer, você vai perder tempo até entender. Então, para você não perder esse tempo, participa das lives de aquecimento, que são preparatórias, porque
Porque aí você já vai, ó, não, chegar no dia do evento eu vou fazer isso e isso, porque aí você fica com o tempo aliviado, sobrando ali pra fazer todo o processo pra poder participar do sorteio também, tá bom? Então é isso, essas são as coisas principais que você precisa pra começar a costurar roupas infantis com acabamentos perfeitos, tá? Esses são os materiais principais e necessários, tá bom? E, gente, não se apeguem a muitos maquinários, tá? Mais uma vez, só reforçando isso pra vocês, porque eu recebo muito. Nossa, eu recebo, como eu recebo? Midi, eu não tenho 2 máquinas, não tenho máquina de acabamento. Aí eu pergunto, você não tem máquina de acabamento? Ela, eu não tenho máquina de acabamento, como é que eu vou fazer essas roupas maravilhosas aí se eu não tenho essas máquinas de acabamento? Eu falo, que máquina de acabamento é essa? Aí ela fala, a overlock, é a ultralock, é a galoneira. Eu falo assim, você tem uma máquina de acabamento em casa e você só não sabe usar, né? Se você tem uma máquina domésticazinha, ó, a bebezinha aqui, ó. Se você tem uma dessa em casa, você já tem uma máquina completa. Uma máquina só tá esperando você produzir pra fazer dinheiro nela. Isso aqui é uma máquina de dinheiro, tá, gente? Só, de repente você só não sabe usar ela, tá? Pra fazer essas peças. Então você não precisa mais do que essa pra começar. E nem depois. Porque olha só pra você ver. Tem mais aí tem 12 anos aí que eu costuro e eu só uso ela em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Eu só uso essa maquinazinha e fica impecável, né? E eu trabalhei muitos anos com encomendas, com venda de pronta entrega de peças e usei só ela. E sempre funcionou muito bem, né? Os acabamentos eram impecáveis. E eu até tinha uma overlock, mas eu não usava. Que inclusive eu tenho ainda e eu não uso ela. Porque eu acho muito mais bonito o acabamento de máquina doméstica. Depois que eu aprendi, né, as técnicas e apliquei elas, eu sou apaixonada por esses acabamentos. Todos embutidos, todos bem feitos, usando só ela, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aonde, de repente, né, na sua cabeça passou que você poderia fazer uma jaqueta. Tipo assim. Olha esses bolsos. Que perfeitos. Olha esse acabamento de baixo aqui, ó. Olha por dentro. Aonde, gente? Lá no meu início, se eu imaginasse que um dia eu faria, se eu virar do avesso aqui, eu faria acabamentos tão perfeitos com essa maquinazinha lá no meu início e que eu poderia ter, sei lá, gerado muito mais encomenda. Nossa, o negócio é que cada coisa no seu tempo, né? E aí é por isso, gente, que eu decidi parar com encomenda. Hoje em dia eu não trabalho mais com encomendas. Olha o avesso. Parece o lado certo, né? Tudo embutido, ó. Tudo embutido, perfeito essa gola. Tá vendo? Tudo perfeito, gente. O lado avesso e o lado principal. Tudo na máquina doméstica, né? Ninguém nem imagina. Se você faz isso aqui, ó. Se você faz várias jaquetinhas dessa. Né? Fez... Cadê, ó? Tem um... Ah, não tá aqui perto de mim. Tem várias aqui que eu fiz. Você faz várias jaquetinhas como essa aqui e sai pra vender, bota a barraca na praça, ou bota a barraquinha na feira. Onde você tiver como, ou de porta em porta, quando a gente começa é assim. Ou na internet mesmo, você faz várias jaquetas assim, como outras peças também que dá pra gente fazer na máquina doméstica. E aí você coloca pra vender, ninguém nem imagina. Todo mundo acha que veio de uma fábrica com um monte de maquinário, um monte de coisa. Ninguém nem imagina que foi apenas uma maquinazinha, né, que fez. E tudo bem, ninguém precisa saber como é que foi feita ali, né? Só você. O pessoal precisa olhar pra peça e se encantar com ela e com o acabamento dela, né? E aí, eles compram, né? Não tem como não comprar uma coisa de qualidade, gente. Tá bom? Então é sobre isso. Beijão pra vocês. Quem não viu, quem chegou depois assista essa live novamente pra você ver o que é necessário pra você fazer peças infantis com acabamentos perfeitos, tá? Boa tarde, Midi.
Eu fiz com você a jardineira, foi um sucesso. Ó, tá vendo? A jardineira foi do nosso evento Desafio do Zero ao Acabamento Perfeito, não foi? Acredito que foi sim. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Até amanhã. Não se esqueçam, participem de todas as lives pra você poder participar do sorteio que vai acontecer na nossa semana, tá? Desafio do Zero ao Acabamento Perfeito. Tem que participar de todas as lives de aquecimento, todos os dias, 3h30 da tarde, aqui nesse perfil, tá? Beijos! Ó, vão lá no meu stories e no feed aqui da minha página e respondam o post que eu coloquei lá pra gente ajudar as amigas, tá? Beijos!